Boa tarde, bem-vindo ao Jardim do Éden, bem-vindo à minha casa, bem-vindo à sua casa. Obrigado pelo prazer dos momentos de nos passar juntos. Fique à vontade, um prazer pra gente. Conforme anunciei no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre a exceção da regra no matrimônio. Agora, para você entender sobre esse assunto, é importante que você faça duas coisinhas. A primeira, assistir esse vídeo até o fim. A segunda, se não assistiu os dois vídeos anteriores, no final desse vídeo, na descrição, eu vou colocar o link à sua disposição. Um deles foi Casamento no Juiz de Paz ou Juiz de Guerra, e o outro deles foi Incógnita da Felicidade Matrimonial. Tenho a certeza que vai ser útil para você e para você ajudar outras pessoas que também precisam. Agora, para iniciarmos o trabalho, eu devo dar a definição de duas palavrinhas. A primeira é exceção. Esse é um ponto importante. A exceção é o desvio de uma norma, é o desvio de uma regra, é o desvio de um padrão. Esse é o ponto importante. Então, começa por aí. Padrão. Padrão é uma norma, tá certo? A regra. A regra é como se fosse uma lei. A regra do futebol, a lei do futebol. Seria mais ou menos esse o direcionamento. Como eu estive mostrando nos vídeos anteriores, o padrão básico, a norma, a regra do matrimônio feliz é a Bíblia Sagrada. Queira ou não você seguir os ensinos da Bíblia Sagrada para a sua salvação ou devoção pessoal, mas se você quer ser feliz no casamento, então leia pelo menos para ser feliz no casamento. E você vai comprovar que o que eu estou dizendo é verdade. Agora, verifique um passo que a gente não pode deixar de considerar. O julgo desigual, o julgo existe no matrimônio. Por sinal, dê uma olhadinha. Quando o julgo é equilibrado, dá observando aí, então eles estão felizes, eles estão indo na mesma direção, fazendo o mesmo esforço para atingir o mesmo ideal e vão conseguir. Mas quando o julgo é desigual, aí a coisa é diferente. Aí um puxa para um lado, um puxa para o outro, um se desgasta, um faz força e não chega ao ideal, não atinge o ideal e se sofre muito mais, sofre muito mais. Esse é o grande problema. Diante dessa situação, é importante a gente aprender essa lição. Agora, com relação à exceção da regra, verifique comigo o seguinte. Quando a pessoa tem problema de julgo desigual, ou com a diferença de idade desproporcional, ou com a diferença do equilíbrio financeiro de ambas as partes, ou que seja com a idade, equilíbrio financeiro ou cultura. Diante desses três casos, das duas coisas uma acontece. Ou aguenta até o fim sofrendo, ou divorcia, separa. Que nenhuma das duas coisas são boas, nenhuma das duas coisas são corretas. Não é isso que Deus quer para você. Agora, quando se trata do desequilíbrio, no caso o julgo desigual por questão da fé, por questão da comunhão com Deus, então aí a situação é diferente. Se se une com um julgo desigual com um infiel, aí não são só duas coisas, aí são três. Ou aguenta até o fim, sofrendo, ou divorcia, que não é o correto, ou a terceira, abandona a fé. Todas três não estão nos padrões de Deus. Não é isso que Deus quer para você. Está notando como que é a situação? Então, diante desse quadro, é necessário que haja muita atenção. É necessário que as pessoas estejam atentas. Não pode esquecer dessa situação por hipótese nenhuma. Agora, é bom pensar assim. A exceção da regra. Você pode dizer assim, mas eu conheci um caso, você conheceu um caso, que eles eram desproporcional na idade, casaram e viveram bem. Ou que eram desproporcional na cultura, casaram e viveram bem. Ou que eram nas finanças, ou até que eram na questão da fé e viveram bem. Você conheceu a exceção da regra. Você conheceu a exceção da regra, porque a regra é a Bíblia Sagrada. Esse é o passo fundamental, que você não pode esquecer. Então você conheceu um caso, mas lembra-se dessa história que eu vou passar para você agora. Um senhor estava para fazer uma viagem. Ele precisava de ir para um determinado destino e
ia de avião, pela distância, pelo horário, necessidade de chegar a tempo. E no aeroporto ele viu o preço da passagem, R$ 1.000, o preço da passagem. Diante dessa situação, ele falou assim, bom, é isso aí, mas eu vou tentar dar uma olhadinha mais alguma coisa. Vou em outra empresa. Em outra empresa vejo se encontro uma outra oferta. E quando chegou na outra empresa, o que deu? Ele encontrou uma oferta. O preço da passagem, R$ 1.000, desconto 90%, pagamento apenas R$ 100. Essa foi assustadora, essa foi de deixar pasmado. Mas ele se manteve um pouquinho calmo e falou, moça, me explica uma coisa, por que essa promoção tão grande? A moça disse assim, atendente, olha, eu assumi um compromisso diante da empresa de atender às indagações completas e perfeitas de todos os nossos clientes, de todos os nossos passageiros. E eu vou responder a sua questão. Esse avião está indo para a cidade de origem, que é para onde você tem que ir. Então, essa já é uma razão pela qual nós estamos reduzindo um pouco o preço. Mas tem um outro fator interessante. Foi feita uma inspeção e constatou que ele tem 90% da possibilidade de cair e 10% da possibilidade de chegar. E a empresa, como é justa, está cobrando só os 10% da possibilidade de chegar. Está dando desconto nos 90% da possibilidade de cair. E aí? E agora? Você viajaria nesse avião? Você faria essa viagem? Essa é a pergunta. Dá para você entender? Se a pessoa vai à exceção da regra e vai entrar nos 10%, ele pode até fazer a viagem, pode até chegar do outro lado, mas vai chegar sofrendo, apreensivo, coração acelerado. Não vai ser gostoso essa viagem, vai ser amarga. Está notando como que é? Esse é o quadro das pessoas que se casam com julgo desigual por questão da fé. 90% dessas pessoas abandonam os caminhos do Senhor, apenas 10% permanece. Dá para perceber? E você vai entrar na exceção da regra? Vai se expor a esse risco todo? Eu penso que não. Eu penso que você é inteligente. Diante dessa situação, é bom ter cuidado. Agora, um pai, ele era muito conservador. E diante dessa situação, ele chegou à conclusão de que a filha dele já estava namorando há um certo tempo e que deveria tomar uma iniciativa. O rapaz veio falar com ele que queria se casar com a filha dele. E o pai da moça falou, olha, eu concordo com você de primeira vista que você se case com ela, até porque você tem um emprego equilibrado, você tem as finanças sob controle, você tem a sua casa, dá para dominar a situação. Mas ainda tem uma coisa importante que você não pode esquecer. Eu quero que, se você quer realmente casar com a minha filha, você tem que submeter a um teste. Se você passar nesse teste, tudo bem. Caso contrário, infelizmente, eu não vou consentir. Diante dessa situação, o rapaz falou, olha, por amor da sua filha, para me casar com ela, pode colocar o teste que eu estou disposto. Agora, o moço também falou assim, mas qual é esse teste? Embora eu estou disposto. O pai falou assim, olha, meu amigo, só tem uma condição. Você vai vir para fazer o teste e só vai saber qual é o teste na hora do teste. Bom, mas se é preciso, eu faço, ele disse. Diante dessa situação, o pai falou, então, sábado, você chega aqui às 7 horas da manhã e aí você vai fazer o teste, vai submeter o teste. E ele, tá bom, tá combinado, por amor à sua filha eu faço. Foi embora. Quando chegou no sábado de manhã, às 7 horas, ele estava lá. E o pai da moça falou, olha, já que você quer se casar mesmo, quer fazer o teste? Quero. Aí o pai deu um kit completo de pedintes, de pessoas que pedem esmola. Você vai vestir esse traje e vai para a feira. Vai passar o período da feira todinho pedindo esmola. Quando terminar a feira, você volta para me fazer o acerto de conta, para ver se você foi ou não aprovado. Diante dessa situação, se é preciso, ele foi. E passou o período da feira. Terminou a feira, ele voltou. Fez o acerto de conta direitinho. O pai da moça falou, tudo bem. Está aqui o valor direitinho, tudo certinho. Você passou no teste. Agora o rapaz curioso, mas me explica uma coisa, por que, sabendo que eu tenho condições financeiras, sabendo que eu sou equilibrado, que tudo direitinho, o senhor coloca um teste desse para mim? Ele falou, olha, porque se acontecesse
ou se acontecer qualquer imprevisto e você perder a colocação, o trabalho, qualquer revés que der na sua vida, que você tenha condições de manter a minha filha, nem que esteja pedindo esmola. É isso que eu queria ter certeza. Aí o rapaz falou, tudo bem, tá certo, eu concordo com o senhor. Agora só que tem uma coisa, se o senhor quiser que eu caso com a filha, eu caso. Tá certo? Vai ser meu prazer. Mas independente de qualquer coisa, eu vou pedir baixa na empresa e vou continuar frequentando a feira, pedindo esmola. Gostou? Essa é a situação. Então, meus queridos, é bom considerar que tem alguns pontos que a gente não pode deixar de considerar. Quando uma pessoa se casa, a Bíblia Sagrada diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, tornando os dois em uma só carne. Agora, verifique o seguinte, não é para abandonar o pai, mas é para deixar, é para ele ter o domínio dele, é para ele ter a casinha dele, é para ele ter o cantinho dele, para ele sentir o dono do pedaço. Ele poder viver e curtir com a esposa aquele clima diferente. Não quer dizer que é para abandonar o pai e a mãe em uma necessidade na idade avançada. Não. Né? Se for preciso, acolhe o pai. Se for preciso, vá morar com o pai ou leva o pai para sua casa. Mas o que está dizendo é para não ser um dependente do pai, de morar no fundo do quintal do pai ou de morar na casa do pai, dependendo do bujão de gás, dependendo da feira, dependendo de todas as demais coisas. Perdendo a liberdade, perdendo a autonomia, perdendo o domínio da situação. É bom entender que o amor não é cego. Antes de se casar, abra os olhos para os defeitos e feche os olhos para as virtudes. E depois do casamento, inverte. Abre os olhos para as virtudes e feche os olhos para os defeitos. Seja prestativo, seja amável, seja cortês, seja disposto a servir, compartilhe. Seja o dono da situação em todos os momentos. Lembra que o amor tem domínio próprio e mesmo nas horas difíceis, ele não se entrega e abandona por nada. Ele continua firme. Diante dessa situação, é bom considerar. Temos que ser sábios, temos que estar à disposição. Não leve em consideração, mas eu trabalho fora, a minha esposa só trabalha em casa e eu cheguei cansado. Se você chegou cansado, tome um banho rapidinho e compartilhe com ela junto das atividades domésticas. Fique ali pertinho, convivendo, ela vai se sentir amparada, apoiada e isso vai fazer uma integração, uma união perfeita. E isso é que vai fazer chegar ao ideal. Isso aí que vai tocar o fogo na fogueira e ambos vão viver alegre, felizes para sempre. O que Deus quer é exatamente isso. O que Deus está procurando a benefício de cada um. Então, vamos dar uma olhadinha o que nós encontramos em Provérbios, capítulo 5, no verso... Aqui nós temos o capítulo 5, verso 18, as seguintes palavras. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Diante dessa situação, nós temos que entender uma coisa. Não é pecado os dois terem as suas intimidades, ter os seus momentos felizes, mas temos que ter maturidade para ver até onde a gente pode ir, onde a gente pode ajudar, onde a gente pode promover a felicidade. Não esqueça, o propósito do seu casamento não é você ser feliz, mas você ser feliz em fazer a sua companheira feliz e assim vice-versa. Diante dessa situação, dê de tudo em cima disso. E isto alegra a Deus. Ele quer que você viva bem nessa terra, se preparando para a eternidade. Eu entendi que isso é bom. Eu faço de tudo. Eu entendi que a mulher da minha mocidade, agora com os cabelinhos brancos, eu olho para cada fiozinho de cabelo daquele e penso, eu ajudei a embranquecer este fiozinho de cabelo. E agora eu tenho que fazê-la tão feliz como nos primeiros dias da sua vida. Diante dessa situação,
Eu vivo feliz em vê-la feliz. E você deve fazer assim também. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ser determinado em fazer a escolha correta antes, para não sofrer depois a amargura, a tristeza. Que Deus te abençoe, que faça a escolha e que viva esses ensinamentos, que use a Bíblia Sagrada como padrão, a regra para um matrimônio feliz. Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira.